Bom dia a todos que estão presentes na nossa sala. Bom dia ao Marcito, ao Eliezer, ao Guilherme, ao Eduardo, à Isabelle, ao Gabriel, ao Jorge Bom e ao dia. Laércio. A gente está iniciando um novo tema no nosso programa. É com satisfação que a gente pode dizer que concluímos na semana passada a nossa discussão sobre a teoria materialista marxista, e como vocês muito bem podem perceber, a gente fixou residência durante um bom tempo na discussão sobre a teoria de Karl Marx. Acho que isso ajudou bastante, porque isso fixou as nossas memórias, as categorias e os valores propostos pelo autor acabaram se tornando mais fixas na nossa mente, de maneira tal que agora a gente vai avançar para um outro território. Bom dia a Shelly, Cristina, que acabou de entrar, ao Guilherme, Isabelle. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando as nossas discussões. Bom, a despeito da gente estar, como eu já disse, começando uma discussão nova, mas o terreno é o mesmo. O tema é novo, a gente vai discutir categorias novas, mas a gente vai permanecer no mesmo campo mais geral. Ou seja, a gente vai permanecer discutindo disciplinas sociológicas. Nós vamos mudar a teoria, mas nós não vamos mudar essa perspectiva. Karl Marx, através do materialismo histórico, uma teoria sociológica. Durkheim, propondo a teoria funcionalista, uma teoria sociológica. Portanto, a gente continua no território das teorias sociológicas. É claro que, desde o princípio da disciplina, a gente vem usando diversos autores para propor os quadros de análise que a gente propôs. Muitos autores estiveram presentes nas nossas falas. A elaboração das nossas aulas, antes da gente iniciar o estudo da antropologia, e antes de nós iniciarmos essa nova fase, que é o estudo da sociologia, é evidentemente que tudo que foi construído, os textos que eu postei para vocês, se baseiam na contribuição de uma miscelânea de pensadores. Portanto, de fato, a gente está lidando com muitos campos da teoria sociológica e antropológica, como nós já passamos por esta fase, e diversos autores estiveram construindo essa trajetória e essa caminhada. No entanto, quando a gente propõe teorias clássicas da sociologia, a despeito, por exemplo, de vocês conhecerem com alguma clareza, com informações que eu considero centrais do pensamento do autor, a teoria do Peter Berg. E a despeito da gente ter passado pela análise da leitura que o Peter Berg faz da construção da realidade social, quando eu falo que nós estamos discutindo teorias sociológicas, eu não estou incluindo nesse campo de discussão o pensamento peterbergeriano. Eu estou apenas me referindo aos três autores clássicos da sociologia, como vocês muito bem já sabem: Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Portanto, nós continuamos na teoria sociológica, e é claro que, da mesma forma que o Goethe fez um bem muito grande ao capital cultural desse grupo, e todas as discussões que nós propusemos, passando rapidamente pelas 4 escolas da antropologia, essas discussões foram muito salutares. Eu fico imaginando o êxito que vocês tiveram em utilizar algumas categorias que a gente estudou em sala de aula, nos seus próprios ambientes de trabalho, nas suas reflexões sobre diversos temas, sobre diversos assuntos. A gente está vivendo hoje um momento na política brasileira que, dos mais jovens aos mais velhos, as pessoas das mais distintas classes, das mais
diferentes formações, estão discutindo os problemas brasileiros. Nós estamos atravessando uma pandemia e também é um tema que tem envolvido a reflexão social. O debate público, e eu não falo só do debate da mídia, debate de casa, debate de encontro de amigos, os celulares, as redes sociais, se fala muito disso. E com a democratização das redes sociais, cada brasileiro acabou se transformando num comentarista, num analista de problemas, e todo mundo dá a sua opinião. Quando não dá a sua opinião, reproduz aquela com a qual se identifica. O fato é que, quando a gente dispõe de um acervo teórico, como a visão evolucionista, a visão difusionista, a visão funcionalista, a visão estruturalista, quando nós dispomos de recursos, como a teoria da realidade social, quando a gente trabalha e tem domínio, tem informações muito precisas sobre o materialismo histórico e o funcionalismo, isso permite que a gente dê uma contribuição diferenciada. Que a gente não fale apenas influenciados pela mídia, que a gente não se torne refém de um partido ou de outro, de uma visão política ou de outra. É claro que no nosso país as coisas estão muito polarizadas. Ou você está de um lado ou você está do outro. Tudo se polariza e isso é muito perceptível. Eu não acho que seja, eu não acho que isso seja desgastante, isso seja problema. Isso faz parte da própria discussão da sociedade maior, da grande sociedade. Eu acho que isso é útil e cumpre um papel. Mas eu fico imaginando a contribuição e no ambiente de trabalho e no ambiente familiar, os nomes que eu estou vendo aqui na minha tela, o Gabriel, o Guilherme, o Carlos, a Isabela, a Camila, Sheuli, o Zé Eduardo, o Laércio, o Micael, o Macito, o Jorge, a Giovana, a Beatriz, né? E aqui eu tenho um aluno que eu não me lembro o nome dele, mas aparece na tela o Moto G, 7 Play. Vou colocar o nome agora, professor. É o Pedro. Então, assim, qual é a minha esperança como professor? O que é que eu guardo de acalento em relação ao que eu tenho discutido com vocês? Eu imagino que nesse momento, o que menos interessa para o Brasil é estar ouvindo pessoas que defendam bandeira de partido esse ou partido aquele, que escolham uma figura política e tente colocar a outra nos páramos da glória. E menos interessa isso, porque essa discussão ela está na mesa dos bares, ela está em todos os lugares, as pessoas mais simples já fazem isso. Bom, a minha esperança é que as discussões que a gente tem feito capacite os senhores a produzirem versões mais equilibradas, mais coerentes, mais fundamentadas. Ninguém precisa defender ninguém para falar a verdade. A gente não precisa se filiar a partido, gostar de um candidato, ser adepto de uma ideologia para poder produzir um discurso coerente. E o que mais me alegra na internet, uma vez que hoje a gente está todo mundo muito antenado, tudo que a gente está fazendo hoje está ligado à internet, é perceber com uma certa satisfação que existem pessoas que conseguem se pronunciar coerentemente. E eu espero que vocês façam isso. E que de uma certa forma, desmotive essa polarização e produzam algum tipo de reflexão coerente, isenta, e que proponha, acima de tudo, a verdade científica, uma leitura da realidade social. E isso eu acho que vocês conseguem perceber. É muito importante as discussões que nós estamos fazendo acerca desse autor. Mas, mais importante ainda, aqueles que têm de alguma forma, tido a oportunidade de ler as obras. Isso significou muito. Enriquecimento do seu capital cultural, domínio de categorias que você não dominava. E, portanto, eu considero cada um de vocês agentes de um discurso profundo, de um discurso isento, de um discurso que, de fato, entra dentro desse campo de tantos debates sociais, dessa liberdade que todos têm de entrar nas redes e
e falar o que tem vontade, que vocês também façam isso, evidentemente que estão fazendo, e procurem fazer isso da forma mais equilibrada possível. Muito bem. A teoria materialista calmarxista, ela tem um objeto de análise e ela tem uma categoria de estudo que é considerada um dos fundamentos, uma pedra de toque no pensamento do autor. Muito bem. O objeto da teoria calmarxista é as classes sociais. Esse é o objeto. Classes sociais, o objeto da teoria materialista. O autor está absolutamente convencido de que a história é movida pela energia produzida pelo confronto dessas duas classes rivais. Ou seja, a produção que nós temos, a produção mundial, a produção nacional, o nosso PIB, o nosso nível de desenvolvimento, o nosso IDH, as nossas reservas, o domínio, o nível do domínio de tecnologia, o lugar que nós ocupamos no mercado internacional, o autor está bastante convencido de que tudo isso é o que a gente produz e como produz. Portanto, nós temos uma teoria que tem por objeto a luta de classe e, por categoria de análise, a produção. Eu acho, assim, depois das discussões que nós fizemos, que vocês estão muito bem firmados nessas questões. De tal forma que se pergunto, qual a importância da categoria produção no âmbito da teoria materialista calmarxista? Essa é uma pergunta que eu acredito que ninguém deve estar se espantando aí. Ninguém deve estar coçando os cabelos. Porque eu acredito que, ao seu modo, de acordo com o que cada um agregou, cada um de vocês tem alguma coisa a dizer, e eu considero que coisas importantes a dizer acerca da questão da produção no âmbito da teoria materialista calmarxista. Portanto, eu acredito que nós temos esse legado em função da caminhada que nós fizemos. Agora, vejam bem, nós estamos estudando os autores clássicos, o que significa dizer que nós estamos estudando os pensamentos pioneiros da disciplina. O fato de serem pioneiros não significa dizer que sejam esclerosados, que estejam totalmente fora de época, que sejam inaproveitáveis. É claro que parte desse pensamento não pode ser aplicada hoje. O mundo mudou, as coisas mudaram, a política mudou, a economia também, a realidade é outra daquela vivida pelos pensadores que nós estamos tratando. Mas o fato é que eles abordam princípios científicos. E quando se trata de princípios científicos, a gente está tratando de verdades que terão uma grande duração ao longo da história social. Todas as vezes que a ciência sai do contextual, do local, do específico, do particular, para o geral, para o universal, para o princípio, a gente lida com verdades que demoraram muito, mas muito mesmo a desaparecer. Então, são autores clássicos. Ora, em Karl Marx, como eu já propus, o foco é conflito de classe. A categoria é produção. No Durkheim, o foco, o objeto é o fato social e a categoria central é a categoria sistema. E isso é muito animador, porque eu acredito que vocês devem receber esse novo tema com muita alegria, com muita celebração. E vocês já devem começar a fazer as contas, a contabilizar lucros, a ver rentabilidade. Porque se o domínio da teoria calmarxista abriu alguns horizontes, vocês começaram a perceber determinadas áreas, determinadas situações que antes não eram percebidas e a teoria calmarxista permitiu ver, permitiu conhecer, uma ferramenta que vocês já podem usar. Agora imagina acrescentando uma outra ferramenta, tendo uma outra leitura de sociedade. Ok, nós estamos num outro território, nós estamos num outro campo, o nosso terreno, o nosso chão é a teoria funcionalista. A segunda teoria clássica da sociologia, o autor dessa teoria no domínio sociológico, o funcionalismo não é uma teoria que esteja presente exclusivamente no domínio sociológico, está também no domínio antropológico, está também no estudo das ciências da natureza, portanto, não é um método novo. No entanto, na sociologia foi. Quando o método entra na sociologia, trata-se de um método novo. A sociologia conhecia a teoria positivista do Comte,
passou a trabalhar com um pensador que pensava o direito das massas e das classes populares, e que, portanto, fazia uma leitura extremamente progressista e crítica em relação à dominação burguesa na sociedade industrial, e entra em cena uma nova leitura, um novo autor propondo uma nova perspectiva de análise. Esses autores, quando trabalham perspectivas diferentes, necessariamente eles não devem ser postos para brigar. Não há razão para que a gente ponha os dois pensadores para brigar. Não há razão para perguntar quem é o melhor. Eu também acho que uma pergunta que não seria salutar, que na minha opinião seria de alguma forma ingênua, é perguntar, por exemplo, qual a melhor teoria. Entendeu? Isso não faz sentido, isso não ajudaria. Eu penso que a melhor forma é a gente manter os dois autores próximos e manter essas duas ferramentas à disposição. No momento que o estudo requerer uma análise funcionalista, você faz uma análise funcionalista. No momento em que o estudo requerer uma análise dialética, você usa a análise dialética. A discussão sobre classes sociais, você usa Karl Marx. A discussão sobre instituição social, você usa o Durkheim. Se você quiser trabalhar o fenômeno de classes sociais a partir de uma perspectiva funcionalista, você pode. Se você quiser analisar o sistema das instituições políticas e econômicas a partir de uma perspectiva materialista, você pode. Você não está proibido de nada. Você pode fazer uso da teoria, não do jeito que você quer, mas usando criteriosamente a teoria, você pode dar a ela a direção que você pretender nos seus estudos. Com isso, eu estou tentando te dizer que não existe tema que restrinja teoria, nenhuma dessas teorias. Não existe uma área da vida sociológica que você diga, bom, isso aqui não dá para fazer uma análise materialista. É claro que você tem a opção de fazer se quiser, de não fazer se não quiser. Mas, efetivamente, a leitura, o binóculo, né, a luneta que essas escolas propõem, elas podem ser direcionadas para qualquer lugar da sociedade. Cabe, evidentemente, ao pesquisador fazer uso quando ele achar conveniente, quando por alguma razão ele entender que uma teoria dá a melhor resposta, e isso pesa muito a questão da escolha pessoal dos pesquisadores. Bom, então, eu acho que é importante que a gente faça essa distinção. Em Karl Marx, o objeto lutas de classe, a categoria produção, em Emile Durkheim, o objeto fato social e a categoria sistema. Portanto, são caminhos distintos. E isso já por si só é salutar, é promissor, porque a gente vai estar agregando cada vez mais novos conhecimentos, novas informações. Sobre o autor, eu acho que vocês têm como levantar dados biográficos, mas por que não a gente não fazer um breve comentário sobre a biografia de Durkheim? Mas um breve comentário mesmo. Ok, em Karl Marx nós estávamos na Alemanha, mas em Durkheim nós estamos na França. Os dois se identificam, os dois convergem na influência judaica, porque ambos são descendentes da linhagem judaica, tanto Marx como Durkheim. A diferença a esse respeito é que o Durkheim estava muito mais comprometido com a cultura, com a história judaica, porque ele era filho de rabino. E, evidentemente, a sua educação teve fortes elementos da cultura judaica. O Karl Marx, segundo a biografia, o seu pai teve que recusar, teve que negar o judaísmo e batizar-se cristão, sob pena de não conseguir emprego na Prússia. Era advogado e prestou serviços a instituições públicas na Prússia, mas para fazer isso teve que renunciar ao judaísmo e batizar-se cristão.
Não, esse não foi o caso do Durkheim. Teve uma educação ortodoxa, extremamente rigorosa, uma educação moralista, ao gosto da disciplina e do rigor da formação educacional, segundo a ética do judaísmo. O nascimento de Durkheim em 1858, portanto, 50 anos depois de Karl Marx, Durkheim nasce, morre em 1917. Portanto, um pensador que viveu até pouquíssimo tempo. Quando ele estava no ano da sua morte, é o ano do nascimento dos nossos pais. Aqueles que têm a minha idade efetivamente estão dentro desse campo. O Durkheim vive numa época bastante atribulada. O período da sua vida foi marcado pela explosão de muitos conflitos. Conflitos internacionais, guerra civil, uma guerra mundial. Esse cara assistiu tudo isso. A Guerra Franco-Prussiana, em 1870, a Comuna Parisiense, uma guerra civil, em 1871, um escândalo, corrupção, a política francesa, o caso Dreyfus, muito conhecido. Se você adentrar no Google, você colocar caso Dreyfus, você vai ter toda a história. E o cara que já tinha visto uma guerra internacional entre seu país e a Prússia, e já tinha assistido guerra civil, e já tinha testemunhado corrupção no Estado francês, antes de morrer, é surpreendido pela explosão da Primeira Grande Guerra Mundial. Você imagina um sujeito vivendo num ambiente tumultuado como esse, explodindo guerra, confusão em tudo que é área, tanto no seu país, do seu país com outro país, e de todos os países contra todos os países, dito a grosso modo, como é uma grande guerra mundial, que envolve praticamente todas as nações e nenhuma pode se omitir da escolha de um lado. Ora, essa informação que eu estou propondo, se você adiciona com o fato do cara ter tido uma formação extremamente rigorosa e disciplinada, vai fazer você entender e tornar mais claro a afirmação que, na teoria funcionalista, Durkheim tem uma predileção pelo tema da moral. E isso não é tão difícil de se entender quando você percebe o nível de educação que o cara teve e o contexto turbulento do ambiente político da sua vida. Ora, essas experiências são frontalmente decisivas para que o ator privilegie o tema da moral. Tanto é que uma das teses centrais do pensamento durkheimiano é que as crises sociais não seriam resolvidas por soluções políticas nem soluções econômicas. Para esse autor, as crises sociais seriam efetivamente resolvidas por soluções morais. Isso dá a você elementos para que você saiba como caminhar nas águas desse rio, de um autor que vai estar comprometido, em grande medida, com disciplina, vai estar comprometido em grande medida com moral, com comportamentos alinhados a um projeto social saudável, normal e harmônico. Portanto, a moral é um dos temas centrais no pensamento do durkheimiano. Na verdade, eu penso que a nossa fala ela está muito ligada com o que a gente vive. Você imagina que hoje os temas predominantes do discurso acadêmico e do discurso social amplo, da mídia sindical, das diversas categorias, tudo está muito voltado para o que nós estamos vivendo. Isso é em toda época, em todos os lugares é assim. Então, o projeto de uma sociologia funcionalista está muito em relação com esse contexto. O autor, dito assim mais objetivamente para vocês, está defendendo uma teoria que seja capaz
de perceber a dimensão funcional da sociedade, das instituições sociais e dos indivíduos que compõem a sociedade. Se a sociedade é um sistema, se o sistema está bem constituído, se as partes compõem o sistema, então por que o sistema não funciona? Por que está explodindo guerra em tudo quanto é canto? Por que está todo mundo querendo se destruir? Por que o planeta todo resolveu entrar num processo de morte e de ruína em que todas as nações se definem por um lugar do conflito e se enfrentam, colocando em risco a segurança mundial? Ora, esses são temas que certamente motivaram o autor a pensar numa sociedade que funcione, numa sociedade que não gere distúrbio, que não gere guerra, numa sociedade que não seja carcomida por guerras civis, a necessidade de expurgar da política a corrupção. Esse camarada propõe uma teoria em que a sociedade é concebida como sistema funcionando harmonicamente. Se o sistema é bem constituído, se as partes compõem o sistema, se cada parte faz o que lhe compete fazer, então por que não funcionar? A teoria durkheimiana, portanto, propõe uma teoria funcional da sociedade. Analisar o aspecto da sociedade numa perspectiva de função. O sistema deve funcionar, a família deve funcionar, a política deve funcionar, a economia deve funcionar, tudo tem que funcionar. E funcionar bem. E funcionar de uma forma saudável, não de uma forma doentia e patológica. Nesse sentido, se Karl Marx valorizava o conflito, Durkheim vai valorizar a harmonia, a solidariedade. O que caracteriza um sistema? O conflito interno? Não. O que caracteriza o sistema é a harmonia. Diferença mais harmonia. Diferença mais solidariedade. Diferença mais cooperação. Portanto, isso, você não pode esquecer isso, você não pode tirar isso da sua cabeça. Enquanto um autor valoriza o conflito, e, na minha opinião, a decisão foi fantástica do estudo do conflito, mas nós temos um autor que está valorizando a harmonia e a solidariedade social. E, na minha opinião, uma decisão fantástica, a opção pelo estudo da solidariedade social. Nenhuma teoria pode levantar, pode pretender falar verdade exclusiva. Nenhuma teoria pode arrogar-se a único lugar exclusivo da verdade. É nesse sentido que eu estou dizendo, é bom a gente ter uma teoria do conflito, mas eu digo que também é bom ter uma teoria da solidariedade. Por que não conhecer as duas versões? Por que não conhecer os dois aspectos? Por que não explorar as duas percepções? Muito bem, nós temos um autor que tem uma formação em direito, em economia, e que se dedica muito ao estudo do campo da educação, da sociologia e da antropologia. É pela condução de Durkheim que, pela primeira vez na universidade, no mundo inteiro, a sociologia foi estabelecida como disciplina acadêmica. Esse camarada é um camarada fantástico, tem uma história que deve ser respeitada e valorizada. Ele tem um período de especialização de 2 anos na Alemanha e vai trabalhar uma especialização na área de psicologia e de educação. E, segundo os biógrafos do Durkheim, os relatórios do curso, os artigos que ele produziu nesse período, na verdade, contribuíram para que, quando ele voltasse para a França, já voltasse reconhecido intelectualmente e academicamente. Eu li um pouco sobre o comportamento do Durkheim, é uma das coisas que eu gosto muito nele, e com a qual eu me identifico bastante, é que a biografia do autor, sobretudo o que dizem os contemporâneos dele, Janot e outros, se tratava de um sujeito muito discreto, de poucas palavras, não era um camarada festejador, desse tipo de sujeito efusivo, extrovertido, um camarada bem discreto, de uma vida bem recatada, mas um sujeito de quem se esperava uma postura sempre em favor da verdade, da honestidade e da sinceridade. Você tem ideia, quando explode um caso de corrupção no Estado francês, em 1798, praticamente poucas pessoas se posicionam e enfrentam o problema. Na verdade, você tem traição praticada pelo alto comando do exército e a culpa é
posta num tenente judeu. Na verdade, a sociedade se cala para isso, a academia também, e o camarada que pôs a mão no fogo, que pôs a cabeça a prêmio, que deu a mão à palmatória, foi o Durkheim. Ele se posiciona sobre isso. Então, tipo de camarada que tem uma postura, talvez de poucos amigos, uma postura um tanto quanto recluída, um tanto quanto discreta, mas que tem um compromisso grande com determinados princípios e determinadas convicções. Eu acredito que isso também é muito fruto, é um legado daquela formação que eu já havia proposto, uma educação a partir de uma influência cultural extremamente rígida, um pai com um posto religioso importante dentro do campo do judaísmo. Isso conclui, então, para que o autor construa também esse perfil acadêmico. Acho que vocês são, tanto quanto eu sou no meu âmbito de trabalho, no campo das minhas e das suas relações sociais, reflete em grande medida a formação que a gente teve. Então, o Durkheim também está dentro desse campo. Ele é o resultado desse construto. E, portanto, isso vai influenciar bastante na opção pelo tema da moral. As coisas precisavam de uma ordem. Eu penso que é isso que está na cabeça dele. É preciso dar um jeito em tudo isso. É preciso acabar com essa bagunça. Você está entendendo? A sociedade precisa ser higienizada. E essa é essa proposta do autor. É preciso purgar e pôr vergonha na cara de todo mundo, fazer com que as pessoas assumam o compromisso social acima de seus compromissos pessoais, trabalhem em função da sociedade, antes de pensar em trabalhar em função exclusivamente de si mesmo. Portanto, você tem uma sociologia que tenta, de alguma forma, arrumar a bagunça. Essa é a perspectiva durkheimiana. O Karl Marx também pensava em arrumar a bagunça, mas a forma de arrumação que Marx propunha era a revolta proletária, a revolução da classe trabalhadora. O Durkheim não entendia isso como solução, pelo contrário, o Durkheim entendia isso como problema. Para você perceber como você entende um lugar, como você entende um problema, a partir do lugar do autor, a partir do método do autor. Se para Marx a solução passava pela ditadura proletária, já o Durkheim entendia que a ditadura proletária seria um problema muito maior. Então, em grande medida, a gente tem um autor que discute a funcionalidade da vida social. Veja bem. Então, o que seria a sociologia para esse autor? Há uma definição muito interessante de sociologia na perspectiva do Durkheim. É uma ciência cujo objetivo é identificar os problemas sociais e prover encaminhamento de solução desses problemas sociais, regularizando e normalizando a solidariedade social, se constituindo numa técnica de cooperação, de solidariedade humana. Você pode muito bem perceber, nas palavras que eu acabei de mencionar, e vai entender, se eu disser, como eu vou dizer, que aí você tem um conceito funcional de sociologia. Qual é a sociologia que funciona para esse cara? A teoria do cara é funcional, então o conceito de sociologia também é funcional. Pergunta para o Durkheim, o que é sociologia para o senhor? Ele vai dizer, para mim a sociologia é uma disciplina científica que detecta problemas e ajuda a solucioná-los. Na minha perspectiva, não é papel da sociologia solucionar problema nenhum. O papel dela não é um papel de um político, ela não existe. A sociologia não é o soberano do Estado. A sociologia não tem poder nem força para solucionar coisa nenhuma. E considerando hoje como a educação tem sofrido, como a pesquisa tem perdido dinheiro, como o país tem recuado muito na valorização do pensamento científico, no investimento, esquecendo-se que os países industrializados e que nós respeitamos hoje só são o que são porque avançaram em ciência e avançaram em tecnologia. Mas hoje a gente percebe quando se fala em eliminar gasto, cortar gasto,
A primeira área que se pensa em cortar é a educação. Eu considero isso um crime. Um crime. É hediondo, entendeu? Sem fiança. Você tirar dinheiro da educação é você matar o futuro. Não é nem matar o futuro, é matar o presente e o futuro o futuro de um país. Então, olha só o que você vê. Você vê um conceito funcional de sociologia. O que, é que a sociologia faz? Como ciência, qual é o seu papel? Detecta problemas, encaminha processo de soluções, normaliza a solidariedade social combatendo os conflitos, se constituindo uma técnica de cooperação entre os membros da sociedade. Esse é um conceito prático de sociologia. Para falar mais próximo do campo de domínio do autor, você tem aí um conceito funcional de sociologia. Esse é o conceito de sociologia do Durkheim. Portanto, a concepção funcionalista em Durkheim, ela se constrói a partir da sua definição de sociologia, da natureza da sociologia enquanto disciplina acadêmica e da missão que pesa sobre essa disciplina. Nós estamos estudando a segunda teoria clássica da sociologia, estamos vendo o funcionalismo durkheimiano. Trabalhamos algumas perspectivas biográficas, as categorias centrais com as quais o autor trabalha. Vimos a questão do seu objeto, as ênfases acadêmicas que ele usa, e agora estamos apresentando um conceito de sociologia. Muito bem. O Durkheim, ele diz 4 coisas acerca da teoria funcionalista na sociologia. Ele é o autor do funcionalismo sociológico. E o seu nome encontra-se entre os autores do funcionalismo na antropologia. Ele vai propor 4 teses acerca da teoria funcionalista. Ele vai propor quatro grandes contribuições. Do funcionalismo ao estudo da sociedade e a contribuição da teoria funcionalista à sociedade. São 4 teses funcionais. Muito bem. Quais seriam as 4 grandes teses, segundo o autor, da teoria que ele institui? A primeira tese é que, segundo ele, a teoria funcionalista dá à sociologia uma base empírica. Parece ser uma coisa muito pretensiosa. A falta de modéstia total. Mas o autor está convencido disso. Pela visão que ele tem e a partir do lugar onde ele vê, é isso que ele acredita. Como eu já disse, você não tem um gabola, não tem um sujeito que bate a língua nos dentes o tempo todo, você tem um cara coerente. E ele vê assim. Eu não entendo dessa forma. Entendo que ele contribui bastante para que a sociologia encontre o seu eixo. Mas, efetivamente, imaginar que antes da teoria funcionalista a sociologia estava perdida, que não tinha base empírica, a disciplina era igual segue em meio de tiroteio, isso aí não é verdade. No entanto, também não se pode negar que o autor não tenha contribuído para estabelecer a base do estudo sociológico, e, na verdade, contribui. Então, vejam bem, para o autor, o método funcionalista da sociologia uma base empírica, e, segundo ele, não tinha, estava perdida e dispersa. Essa seria a primeira grande contribuição do funcionalismo. A segunda grande contribuição, o autor reclama ao funcionalismo um certo privilégio, que para ele poucos estavam percebendo. Ele tenta dizer, e eu já estou tentando explicar, e daqui a pouco eu pronuncio objetivamente a segunda contribuição, para ele estava todo mundo festejando a modernidade e ela deveria ser festejada mesmo. No entanto, o autor adverte para o fato de que a modernidade traz na carona o individualismo e, portanto, um verme, um vírus que pode destruir a vida da sociedade moderna. O que o autor está propondo, que a segunda contribuição da teoria funcionalista, é despertar para o individualismo na sociedade moderna.
Quem assistiu aquele filme, o Alien, o Oitavo Passageiro, era mais ou menos isso que ele queria dizer. Na espaçonave tem alguma coisa estranha e muito perigosa. E eu penso que essa é uma questão importantíssima que o Durkheim fala. Antes de muita gente, o Durkheim vai dizer que a modernidade é habitada por uma patologia congênita, que ela nasce com uma doença que já traz a modernidade chega com uma doença e que não se deve acabar com a modernidade, mas tentar combater essa doença que aparece com a modernidade, que é o individualismo. Acho que hoje talvez seja a grande destruição da economia e da política mundial, é o individualismo. O fato de nós termos tanta coisa concentrada nas mãos de poucas pessoas. E o grande problema é quando essas poucas pessoas que detêm controle econômico político, elas não agem sanamente, elas não têm um comportamento coerente, elas não seguem uma conduta racional. A grande desgraça do planeta e das nações é as lideranças econômicas e políticas não estarem nas mãos de pessoas comprometidas com o social, de pessoas comprometidas de fato com o país, com a saúde ambiental, com a política e o bem-estar mundial. O que pode acabar com esse planeta são os nacionalismos, são os trustes, os trustes, os monopólios. Isso pode acabar com tudo. Né? As pessoas ambiciosas e individualistas, elas não poupam sequer as famílias. Elas traem a família, traem a nação, elas traem qualquer coisa. Elas podem instituir uma guerra mundial. O individualismo é responsável por isso. Morte. As pessoas individualistas não têm nenhum pingo de consciência, matam, mentem. Então, é preciso que se atente para o fato de que o autor fala disso. A modernidade, eu estou percebendo aí a fala do Michael, a modernidade ela possui, viu, Michael, os elementos necessários para produzir esse tipo de vírus. A modernidade ela nasce dentro de um campo ambicioso. O movimento racionalista exacerbado, o homem como centro do universo, o domínio, o franco domínio monopolístico da burguesia industrial, a miséria, a fome e todas as desgraças produzidas com o nascimento da modernidade. Portanto, não é errado entender que a modernidade ela traz, ela é portadora desse vírus, criado, eu não diria que nela exclusivamente. Nela, dizer a modernidade criou o individualismo, não. Ela o exacerba, porque a história da produção, desde o princípio, já a partir das propriedades, das tribos, das famílias, e com o aparecimento dos senhores, os grandes heróis de guerra, o individualismo já vai estar presente aí. Eu não consigo conceber uma história da sociedade em que o individualismo não esteja. Agora, Miquel, com certeza, na modernidade, o individualismo exacerba. Até porque a alma do pensamento liberal é individualista. São considerações, por isso que eu digo que se trata de uma percepção, uma visão muito interessante de ser trabalhada. Muito bem. 4 grandes contribuições. Primeira contribuição, atribuir à sociologia uma base empírica. Segunda contribuição, ressaltar o individualismo na sociedade moderna. Terceira contribuição, propor a natureza e as fontes da autoridade moral. Isso vocês sabem que é importante em relação às estruturas frágeis da sociedade, da economia e da política nacional, internacional e mundial da época e os graves conflitos explodindo em todos os lugares. O autor estava bastante preocupado com a análise das fontes e da natureza da autoridade moral. E, por fim, e aí vocês vão se lembrar bastante do conceito de sociologia que eu acabei de propor, segundo o autor, Durkheim vai dizer que ele vai fazer a defesa do caráter praxeológico das ciências. Ou seja, uma ciência que não serve para ajudar a mudar,
a melhorar, a aperfeiçoar, a construir, a antever se há problemas. Uma ciência que não opera nessa direção, ela deve ir para a lata do lixo. Ela não deve ser valorizada, tem que ser descartada. Para que eu quero uma ciência que não me ajuda em nada, que não me diz nada, que não fala nada? A gente está vivendo um momento, a ciência fala no outro. A gente está passando por um problema, a ciência vai tentar tocar o problema, manuseá-lo e não tira nada, não é capaz de dizer nada. Então, para o autor, uma ciência que não é capaz de intervir e mudar a realidade do seu tempo deve ser descartável. Por isso, ele vai propor o caráter praxeológico da ciência. Nós temos, portanto, então, 4 contribuições que o próprio autor percebe do seu método. Né? Como você bem deve lembrar, talvez a tua mãe tenha te dito alguma vez uma frase que minha mãe dizia muito: quem ama o feio, bonito lhe parece. É claro que a teoria funcionalista não é o feio, é uma excelente teoria. Mas o Durkheim só vê coisas boas. Destaca, assim, excelências no método que ele propõe. Dá à sociologia uma base empírica, ressaltar a emergência do individualismo na sociedade moderna, propor as fontes e a natureza da autoridade moral e, finalmente, o caráter praxeológico da ciência. Quais as 4 grandes contribuições? Quais as 4 grandes teses da teoria funcionalista durkheimiana? As que nós acabamos de dizer. Muito bem. Qual o objeto da sociologia durkheimiana? O fato social. Se eu achei uma sacada fantástica quando Marx propôs o estudo do conflito de classes na produção, e eu achei, de fato, esse fragmento da sociedade capaz de, ao ser estudado, projetar luz sobre a sociedade como um todo, porque eu entendo que a produção permite isso. Estudando a produção, você é capaz de entender a sociedade toda. Eu também sou obrigado a dizer que quando Durkheim define estudar um fragmento, ele está chamando de fato social, que é o objeto da sua sociologia, ele escolheu um setor, um fenômeno, um fragmento da sociedade, que, ao ser estudado, é capaz de permitir uma visão da sociedade como um todo. Eu posso dizer isso dos 2 autores e não estou entrando em contradição. A escolha dos objetos beira a genialidade, tanto no caso do Karl Marx, como no caso do Durkheim, e eu vou dizer a mesma coisa quando a gente estudar o Weber, assim que terminarmos o estudo da teoria funcionalista durkheimiana. A análise que o Durkheim faz é, no mínimo, fantástica, extraordinária. A designação do objeto é muito eloquente. Eu te digo com certeza que, da mesma forma que a produção permite ver a sociedade como um todo, o fato social durkheimiano também. Nesse sentido, um autor não deve nada ao outro. Nesse sentido, você não tem ninguém pisando na bola. E está todo mundo no caminho certo. Agora, ninguém é obrigado a dizer a mesma coisa. Você não é obrigado a repetir as mesmas palavras que seu amigo, seu colega de classe. E não é nem sequer obrigado a repetir as mesmas coisas que eu digo. Você está no ambiente acadêmico para ter o seu próprio pensamento, né? Para estar sendo papagaio acadêmico de ninguém, não. Está repetindo que... E repete se quiser. Então, você tem 2 autores que não se intercomplementam, pelo menos teoricamente, uma vez que pouquissimamente, eles se citam, como se não existissem. Quando Marx vai morrer em 1883, se não me falha a memória. Durkheim, nessa época, ele é de 1858, nessa época tinha concluído já a sua formação, já estava produzindo textos. Pouco se tem menções de que Durkheim cita o Karl Marx e o Marx cita qualquer obra de um jovem
e promissor professor da época. Eles não estabelecem nenhum contato de parceria. No entanto, fazendo percursos diferentes, caminhando por caminhos diferentes, eles têm uma contribuição significativa, mas significativa mesmo, ao propor, por um lado, lutas de classe, de outro lado, o estudo do fato social. Muito bem, eu não tenho a menor dúvida de que essa aula que nós estamos tendo hoje, que é a primeira aula sobre Durkheim, eu não tenho a menor dúvida de que vocês estão extremamente interessados na teoria durkheimiana. E esse é o trunfo que eu vou levar para as próximas aulas, porque com certeza nenhum de vocês vai querer perder as minhas próximas explicações e nem as explicações acerca do Weber, porque bom mesmo é você ter amplo domínio acerca dessas três teorias, que vai dar a você, evidentemente, muita capacidade e um capital cultural acadêmico abundante para usar isso na sua vida de maneira geral. Muito bem, nós temos, portanto, um autor que tem como objeto de sua sociologia o fato social. A questão, portanto, é a gente ter do autor, dito por ele próprio, escrito por ele mesmo, pronunciado por sua própria voz, acerca do que é que ele está chamando de fato social. Porque fato social, para ele, talvez não correspondesse o que pudesse ser fato social para um outro estudioso. É possível, portanto, que a gente tenha do autor isso, e é necessário que se tenha. Portanto, a pergunta que deve ser endereçada a Marx é: o que é o fato social? Na verdade, o fato social tem uma importância invulgar na teoria do Durkheim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pergunta para o Durkheim o que é que estrutura uma sociedade e do que uma sociedade é feita, ele vai responder imediatamente. Uma sociedade é constituída por uma constelação de fatos sociais. Você só tem uma sociedade se você tiver na base dessa sociedade uma constelação de fatos sociais. Os fatos sociais representam a base da existência de uma sociedade. São as células que estruturam a sociedade. Sem os fatos sociais, sem sociedade. Então, o cara ataca, direciona os seus estudos exatamente para a base, estrutura da sociedade. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, é uma escolha perfeita, escolha corretíssima, a escolha que o autor faz. Então, é importante que a gente tenha uma definição do que é fato social, uma vez que se ressalta de que a sociedade se constitui de fatos sociais, e para que se tenha uma sociedade é necessário que se tenha uma constelação de fatos sociais. Somente essa providência é capaz de criar as condições necessárias para a sociedade aparecer e para a sociedade ser o que a sociedade é. E se tornar o que ela pode se tornar. Os fatos sociais estariam, portanto, na base de tudo isso. Bom, o que seria, então, na perspectiva do Carmiano, os fatos sociais? Essa definição é importante, e eu quero antecipar algumas outras coisas, eu já estou terminando esse nosso encontro. Mas a gente precisaria avançar só mais um pouco para, já no nosso próximo encontro, a gente já ter alguma munição de trabalho. Veja só, a sociedade, como ambiente de vida humana, ela não apenas sofre a interferência de fatos sociais. Você bem podia retrucar. Pessoal, se nós estamos em sociedade, tudo que acontece na sociedade não deveria ser fato social, já que nós estamos em sociedade? Como Aristóteles bem afirmava, referindo-se à política, no livro A Política, a sociedade é um fenômeno político, portanto, o que acontece no interior da sociedade é subjacentemente orientada por um substrato político.
No entanto, para o Durkheim, tudo na sociedade não é fato social. Porque no interior da sociedade podem incidir fenômenos, fatos individuais e fenômenos, fatos naturais. Alagamento, enchentes, desabamento de montes, de morros, de dunas, destruição de plantações, perca de plantios. Tudo isso são fenômenos naturais e acontecem. E, além disso, nós temos os fenômenos individuais, coisas que só diz respeito ao indivíduo, como gosto, sonho. Todo mundo sonha, mas sonho não é fato social. E seria, se a gente combinasse, sonhar todo mundo a mesma coisa numa noite só. Aí seria. Tendo esse controle, seria um fato social. Mas é um fenômeno individual. Então, existem tanto fato social, como fato natural, e o fato social. E esses três fenômenos, com uma certa incidência, muito particular cada um, incide sobre a vida da sociedade. Por essa razão, é importante ter a definição de fato social para que ele não seja confundido nem com o fenômeno da natureza e não como fenômeno individual. Isso justifica o que eu acabei de dizer. A despeito de nós estarmos num ambiente social, nem tudo que ocorre no interior da sociedade corresponde a um fato social. Entendeu? É a mesma coisa de você encontrar uma barata dentro de uma caixa de biscoito. O fato da barata estar dentro da caixa de biscoito não torna necessariamente a barata um biscoito. Ela está dentro da caixa de biscoito, mas ela continua sendo barata. É uma barata dentro da caixa de biscoito. Então, o ambiente social pode ser afetado por fenômenos individuais, a despeito de ser fenômeno social, mas a despeito de ser uma realidade social, sistema social, mas lá dentro tem fenômeno individual. E lá dentro ocorrem também fenômenos naturais. E como eu acabei de afirmar, é importante que a gente não fique perdido. É importante que o estudante de direito, estudante de sociologia, qualquer estudante de qualquer disciplina que esteja no período de estudo das áreas fundamentais, não se perca. Não fique dizendo, e aí como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber distinguir uma coisa da outra? Então, uma pergunta eu acho que seria bem cabível agora. Quando é que eu posso atribuir a determinado fenômeno que incide na realidade da vida social o status de fato social? Uma vez que eu percebo claramente que eu não posso sair pintando tudo de fato social, dizendo que tudo que está acontecendo na minha vida, na vida das pessoas, das outras famílias, do país, tudo é fato social. Então, é exatamente para distinguir fato social de fato natural, fato individual, que a gente precisa partir de uma definição. Preciso que fique claro quando é que eu estou lidando com um fenômeno ao qual eu posso atribuir o status de fato social. E aí é importante o autor falar. Eu acho que ninguém melhor do que eles estaria apto a dizer o que, na verdade, ele atribui, o que ele indica, o que ele entende ser como fato social. Então, essa é o que o Durkheim me diz. É a minha voz, mas as palavras, as ideias são totalmente deles. Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo coerção exterior, que se generaliza em toda a extensão da sociedade e conquista a vida autônoma e independente das consciências individuais. Esse é um conceito dito por ele na obra que eu já pus para vocês. Se eu não tiver colocado, eu vou rever. Se essa obra ainda não está no portal, mas eu penso que coloquei. Esse é o conceito que o próprio autor, nas palavras do autor, propõe ser um fato social. Eu gostaria de saber o que é fato social. Então, o que o autor diz? Toda maneira de agir,
Não é toda maneira de pensar e agir, é toda maneira de agir. Para ser fato, tem que agir. Toda maneira de agir, toda ação. Fixa ou não? Fixa, voto, eleição. Não, não fixa, guerra. Tanto uma quanto a outra são fatos sociais. Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo coerção exterior. Se generaliza, se dissemina em toda a extensão da sociedade. E que acaba conquistando autonomia e independência em relação às consciências individuais. Tudo que se enquadrar nessa definição que o autor apresenta é fato social, sim. Então, isso dá ao estudante de direito base, estrutura. O cara você não está perdido agora. Você não está por sua conta. O autor não está botando nas suas mãos a responsabilidade de você dizer o que é fato social. E sair, então, usando uma categoria que você talvez não tenha pensado e não tenha criado. Então, já que o autor cria a categoria, já que o autor institui um método, estabelece um objeto, então, nada mais salutar do que ele, inclusive sob pena de que os seus leitores acabem dando ao fato social um significado que o fato social não tenha na cabeça do autor que criou a categoria. Eu posso até dizer que fato social na perspectiva do Durkheimiano é essa e eu posso ampliar isso. Isso pode até acontecer, mas eu tenho que partir da perspectiva dele. Então, o Durkheim não deixa você no abandono, você não fica perdido, nem perdida. Porque ele diz, olha, você quer estudar a teoria funcional da sociedade? Você quer entender como essa teoria funciona? Muito bem, o primeiro aspecto é dominar o objeto dessa teoria. É saber que esse conhecimento ele foi construído, ele se direciona e a sua possibilidade está relacionada à existência do fato social. Ao propor a importância dessa categoria, a falar assim, coisas esplendorosas acerca dela, inclusive o fato social é a base empírica que o Durkheim disse que a sociologia não tinha. Você deve se lembrar das 4 propostas da teoria funcionalista. A primeira, dá à sociologia uma base empírica. Qual foi a base empírica que você acha que o Durkheim está afirmando que deu para a sociologia? A base empírica que ele deu à sociologia, que ele achava que a sociologia não tinha até então, foi o fato social. E deixa eu dizer a verdade, é um objeto muito mais amplo do que o conflito de classe. A despeito de que o conflito de classe está presente em todas as instâncias da vida social, mas você há de concordar comigo que a categoria fato social é bem mais ampla. Porque ela absorve o conflito e aquilo que não é conflito. E o que não é conflito é fato social. Pode não ser conflito, mas pode não ser conflito, mas se enquadra na categoria fato social. Então, é um objeto bem mais amplo, bem mais distinguido. A autoridade do fato social como objeto tem um campo muito maior do que a autoridade do conflito de classe como objeto. É claro que isso não desmerece o objeto do conflito de classe, mas eu acho que isso tem que ser dito. É preciso que se fale de que quando você propõe estudar o fato social, você está recortando um caminho, você está esquadrilhando um terreno bem mais amplo, porque vai entrar nele o conflito e um monte de outras coisas. Quando você determina o conflito, você só vai trabalhar aquilo que corresponde a conflito. Então, trata-se de um objeto amplo. Nesse sentido, Durkheim tem uma sacada de gênio, tem uma clareza muito grande. Quando perguntam para ele qual é o objeto da tua sociologia, ele vai dizer o objeto da minha sociologia é o fato social. Bom, e o que é fato social? Fato social é toda maneira de agir, fixo ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo coerção exterior, que se estende, se dissemina toda a extensão da sociedade, conquistando vida independente em relação às consciências individuais.
são sinais muito claros de que vocês estão entrando num território esplendoroso. Estão entrando num campo de análise competitivo, que vai lado a lado se colocar em relação ao materialismo histórico como uma doutrina teórica robusta e que vai dividir a sociologia com uma outra escola, com uma outra visão, com outro compromisso, com outro comportamento, com uma outra aparelhagem. Muito bem. Tudo que nós vamos discutir sobre Durkheim, vocês encontrarão na obra As Regras do Método Sociológico. Eu devo ter posto essa obra para vocês. Se não tiver posto, coloco ainda hoje, mas com certeza eu já coloquei esse texto para vocês, salvo engano. Então, tudo que nós vamos discutir, nós vamos estar ancorados nas regras do método sociológico. Esse autor tem diversas outras obras interessantíssimas. A primeira obra publicada por ele, de peso acadêmico, foi A Divisão do Trabalho, que foi a tese de doutorado dele. Depois, As Regras do Método. Aí vem consciência coletiva, consciência individual e consciência coletiva, o suicídio. Ele está em diversas obras produzidas sobre educação e sobre sociologia. E a última grande obra que ele produz antes de morrer, ele morre em 1917. A última obra que ele produz antes de sua morte, se não me falha a memória, em 1912, é a vida... Formas elementares da vida religiosa. Joia, obrigado. Formas elementares da vida religiosa. É um livro extraordinário, fantástico. Olha, vocês não estão estudando sobre qualquer autor. Não é justo tratar o Durkheim como um autor vulgar. Não é justo faltar às aulas, não é justo deixar de ler o que eu estou recomendando, porque vocês vão comprometer o crescimento de vocês, a autoridade que vocês deverão ter academicamente nos semestres adiante e no exercício da sua profissão. É um autor seriamente capaz de contribuir na formação acadêmica de vocês. Esse camarada é também considerado o pai da sociologia jurídica. Então, não valorizar devidamente esse autor é dar um tiro no pé. É um cara fantástico, extraordinário, pode ajudar e muito, não é pouco não, a formação dos senhores. Quando os senhores terminarem o seu bacharelado em Direito, vocês vão ter que provar ao mercado que vocês são capazes de conquistar os lugares que vocês pretendem conquistar, porque se não forem capazes, outros mais capazes conquistarão. Não estou querendo colocar aqui uma pecha competitiva e tal, não é isso. Mas o fato de você ser bacharel em Direito, você vai ter que provar que é. Vai ter que demonstrar que é. Você vai ter que ter e dar competência acerca disso. E o Durkheim pode ajudar muito, muito. Você tem uma ideia, na área do direito, esse camarada trabalhou e criou duas categorias que, onde forem mencionadas, todo mundo sabe que foram categorias criadas por ele. A classificação direito repressivo e direito restitutivo é dele. Ele criou essas categorias no estudo da divisão do trabalho social. Trata-se, portanto, de um ator fantástico que eu estou convidando vocês a partir de agora, abraçarem de verdade e começarem a se interessar pelo pensamento desse autor. Muito bem, nós estamos encerrando aqui este encontro. Se vocês desejarem fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, a gente teria aí talvez uns minutinhos para ouvi-los, se houver o interesse particular de alguém, então fiquem à vontade, mas hoje nós estamos lançando a pedra fundamental. Nós estamos estabelecendo os trilhos, o caminho onde a gente vai trabalhar na teoria funcionalista durkheimiana.
Pode falar, Pedro. Professor, só sobre o que o senhor falou ainda, sobre o individualismo, Aham. sobre o que o Mikael questionou. Esse individualismo, isso aí não é um plano de governo, não é um plano de Estado, não, para manter justamente esse controle social. Eu acho que o senhor não vê assim, não, o individualismo como uma forma de quem está no poder manter as pessoas sempre sendo individuais, justamente para ele, porque essa união das pessoas se torna uma arma muito forte contra o Estado, né? Contra quem Uhum. esteja no poder. Então, o senhor não vê também esse individualismo implantado pelo Vejo, próprio Estado, não? vejo também. Eu só procuro ir mais adiante, eu associo o individualismo à ânsia do poder, mas eu entendo que o poder não pode ser só entendido politicamente. Uhum. Pode ser visto também economicamente, pode ser no campo da arte, no campo da religião. Rapaz, você tem que pensar o poder em todas as suas caras. O poder é um bicho que tem muita cara. Então, É ele não é verdade. só a prerrogativa do Estado, não. O individualismo, agora, eu acho que você matou a charada. Quando você fala que o individualismo está, de alguma forma, associado ao poder, eu jogo confete no que você acabou de dizer. Está corretíssimo. O que eu não concordo, e aí eu acho que você tem que mudar a sua opinião e ampliar, talvez, pelo menos na minha Uhum. perspectiva, é que você não pode restringir o poder ao poder do Estado. Uhum. E onde quer, rapaz, o individualismo está na moral, está na religião, está na política, na economia, está até na Verdade. família. Está em todo canto. Então, associá-lo ao poder foi uma boa sacada. Você pode usar isso à vontade, onde quer que você esteja, porque tem uma autoridade muito grande. Agora, restringir ao político, não. Na É. sociedade moderna, ela vai nascer sobre os auspícios do movimento liberal. E você sabe que uma das defesas do movimento liberal o que é mais capaz, é o que sai na frente de todo mundo, Uhum. tá entendendo? Então, é uma bandeira de sustentação do movimento liberal. Talvez Durkheim, nesse sentido, e Durkheim não era socialista, você perceber, cara, que você pode defender a sociedade, a comunidade. Hoje no Brasil, se você defende a sociedade, a comunidade, se você defende bens públicos, os caras dizem que você é comunista, que você é socialista, de toda É. reclamação contigo. O Durkheim tinha pavor a isso, pavor a esses ismos aí, e o camarada tem a lucidez de afirmar a importância de você dar freios, de você estabelecer certos freios ao movimento liberal. Trata-se de uma visão interessante no ponto de vista político, mas que não pode ter todas as cartas, que não pode mandar sozinha, porque em algum momento a visão liberal compromete o bem-estar, por conta dela favorecer tanto a competitividade, tanto ao empreendedorismo, tanto ao indivíduo que tem mais capacidade de sair na frente do processo. Mas, Pedro, essa ideia do individualismo e poder, você podia até trabalhar isso. Fazer aí um textinho, colocar lá no seu Face. Eu acho que Tá. você tem pano para manga aí para discutir individualismo e poder. Porque Tá, obrigado. só existe sede por poder se você tiver um território individualista. Quando você tem um território coletivo, social, o individualismo, cara, ele elimina, ele pode aparecer, mas ele não vai ganhar corpo, sabe? É uma sacada aí muito legal. Você pode. E os textos que você tem, já dá para você elaborar um textinho aí de umas 20 linhas e jogar para a gente ter material mais interessante. Rapaz, é uma vergonha. Eu leio que alguns alunos meus. Quando eu estou no Face, eu vou lendo lá as informações. É uma vergonha que alguns dos meus alunos falam. Eles estão totalmente vendidos por essa visão polarizada da sociedade. Essa, Mas eu é, perco meu tempo falando, lendo, procurando ver se eu ajudo em alguma coisa, mas parece que ninguém me escuta. Então tá. é porque eu acho Aí, que hoje essa cisão da sociedade ela favorece muito, né, que está no poder. Então eu acho que é pois é, implantado mesmo, não tem como nem às vezes eu falo com colegas e a visão deles é uma visão que não sequer aceita uma crítica, pois é. sequer aceita Eu acho que está crítica. todo mundo emburrecendo, entendeu? É, Todo mundo emburrecendo. Ou é um lado, ou é outro. Eu acredito que, numa certa medida, o projeto de poder atual favorece a isso. Né? Você tem que ter um inimigo, né? Tem que ter um inimigo, comunismo, não sei. é, Tem um inimigo, tem que ter um inimigo. E a questão da vitimização, né? Eu estou uhum,
estou defendendo o país, eu estou É, defendendo a nação. é verdade. Então, eu não estou aqui desmerecendo visão, nem ninguém, nem coisa nenhuma, mas eu acho que nesse contexto, falar de forma isenta é o que faz mais bem, se bem que você sabe que vai acabar levando um bocado de porrada, porque as pessoas estão querendo que você diga que partido você é, que candidato você votou, se você quer o homem no poder, se você quer tirar, se você está querendo ser favorável ao Maia, se você está defendendo o corrupto. O pessoal quer coisa nessa direção. Eu quero que É você verdade. diga qual é a escola de samba que você vai desfilar, entendeu? E aí, rapaz, Não pode, não, está na não hora pode da. ser contra em nada, né? Tem, Não, não, pode não. Você tem que. Eu nem digo contra. Você não pode ser isento. Por é, falar isentamente, você vai acabar afetando um lado ou outro, né? E aí é verdade. vai acabar ruim com todo mundo, porque os dois lados não vão gostar de você. Muito bem, meus amigos. Mais alguma coisa que vocês queiram propor? Bom, esse não é o nosso último encontro sobre Durkheim, pelo contrário, só estamos começando agora, nós vamos ter mais aí uns dois encontros sobre ele, e nesses dois encontros a gente vai poder avançar bastante nessa perspectiva. No demais, o meu agradecimento ao Pedro, ao Gabriel, ao Guilherme, ao Carlos, ao Eliezer, ao Isabelle, ao Micael, a Camila, Sheuli, o Zé Eduardo, Laércio, Valeu, professor. Vitória, Marcito, Jorge, Giovana e a Lara. Obrigado a todos vocês. Leiam o Durkheim se vocês tiverem algum tempo. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Antes de falar de Durkheim para vocês, não concluí não. Eu comecei esse trabalho em outra faculdade e eu tenho dois vídeos aulas bem curtos de 15 minutos, menos de 15 minutos cada um no YouTube. Mandei até para vocês, tá lá nos meus avisos. Dê entrada no YouTube e vocês vão ter lá duas discussões minhas rápidas sobre Durkheim. Além dessa minha fala que vocês vão ter gravada, vocês têm mais dois textos, dois videozinhos meus lá no meu canal do YouTube. Entrem lá, eu não estou ganhando dinheiro no YouTube, nem quero ganhar. Eu estou, por causa dessa pandemia, eu estou publicando alguns textinhos rápidos, que eu sei que o pessoal ouve palestras bem rápidas, né? Eu estou publicando lá alguns textos. Então, eu tenho um trabalho sobre introdução ao pensamento de Durkheim, e depois eu tenho um texto, um vídeo aula sobre fato social em Durkheim, propriedades e regras de análise. Vocês vão gostar bastante, porque vai fortalecer de alguma forma as discussões que eu estou fazendo aqui. Meus amigos, tenham um bom dia a todos vocês. Eu, na semana passada, tinha dito a vocês que estava ruim, que meu estômago estava bem alto, já estou totalmente recuperado, não precisei ir ao hospital, não quis ir para tentar Muito bom, professor. mais, mas estou bem aqui mesmo, trabalhando a todo vapor. Bom, tenham todos um bom dia e até a próxima quinta, se Deus quiser. Igualmente, professor. Um abraço. Outro.